Em 1898, inicia em Santo Antônio de Jesus a história da Igreja Batista Betânia. Com o nome de Templo Evangélico Batista, foi fundada por Zacarias Taylor, norte-americano que aqui se instalou para propagar o Evangelho. Aos poucos, o espaço foi ganhando forma de templo, com o objetivo de levar o amor de Deus através da palavra e do alimento. Na época era o pastor Albertino, que era o pastor atual da igreja. Eu tinha 7 anos, a minha mãe me levou, eu era pequenininho, mas eu lembro muitas coisas. Na época, os americanos era que faziam serviço social para as igrejas no país sul-americano. Doava lá roupa, doava leite, doava bola, doava brinquedo, e isso aí todo final de mês. Isso aí pra gente era uma festa, porque nós não tínhamos nada dentro de casa. Então quando chegava essas coisas lá, aquelas caixas de leite, aquelas latas de óleo de 5 litros, então isso aí além de nós participarmos e nos alimentar muito tempo, deixou uma marca muito profunda. Então esse foi o meu primeiro passo. Minha mãe todos os dias me levava, e eu não sei se ela me levava mais pela palavra, que ela não tinha muito entendimento, ou se pelos bens que ela recebia lá, né? O leite, aquelas coisas lá, porque alimentava, era 7 filhos que ela tinha. E realmente a igreja pra gente na época foi muito, muito, muito importante, porque foi um começo onde ficou alguma coisa gravada no meu coração, muitas músicas daquela que tocava aquelas músicas antigas do cantor cristão. E realmente essas doações que nós recebíamos, né? Que quando eu retornei para a igreja, um dos primeiros passos, a primeira posição minha a tomar foi participar da ação social. Na época, os desafios eram muitos. Bom, há 120 anos, quando o Evangelho chegou a Santo Antônio de Jesus, provocou reações que provocou em todas as cidades onde esse povo diferente, esse povo alegre chegava. Há 120 anos aqui em Santo Antônio de Jesus não foi diferente. Algumas reações, algumas críticas, algumas perseguições até aconteceram no início. Mas com a bênção de Deus, com o Espírito Santo conduzindo e dirigindo, os evangelhos foram compreendendo que, por ser uma novidade, provocavam essas reações e foram sabendo administrar adequadamente isso aí. Administrar e ao tempo e foi administrando, testemunhando e vivendo a fé, foram conquistando as pessoas aqui na cidade. Nós chegamos aqui há 45 anos e a igreja já estava estabelecida, a igreja já estava bem desenvolvida, mas também ainda tinha muitas dificuldades, ainda havia aquele preconceito contra o evangelho. A partir disso, o evangelho foi se expandindo na cidade, alcançando famílias e mais famílias. O templo foi reestruturado, dando início dessa forma à igreja local, hoje com o nome de Igreja Batista Betânia. A igreja nem era essa e nem aqui desmanchou para fazer essa, era outra. Era a igreja, eu me lembro como se fosse hoje, que tinha 3 portas, assim como se fosse um comércio. E tinha os bancos comuns, era uma igreja pequena. Agora aí nesse mesmo lugar. Que era, o nome da igreja antigamente era Igreja Evangélica Batista. O pastor Samuel mudou para a Igreja Batista Betânia. Templo Evangélico Batista. Quando foi criado, foi com esse nome. Era um homem que chamava Chico Uribe, pai de José Diniz dessa pataria. Ele fez É o Uribe, né? Era o joelho, essa coisa. Então ele tinha um terreno no quintal. Mas como ele era crente, aí então ele chegou, deu o quintal da igreja, da casa para a igreja. Aí fez a igreja e a casa do pastor Albertino junto. A igreja, dentro do templo do pastor Albertino, lá o que faz sou eu. Quem fazia. Né? Eu fiz um salão depois, desmanchou a igreja para fazer aquela, e já é tanto que eu não conheço. O engenheiro dali eu não conheço, nunca vi. Quem construiu foi eu. Agora eu fiz tudo, o pastor ali, o que o irmão fizer está bem feito. E aí, realmente, Deus ia me dando a instrução. E em 29 de setembro de 1973, pastor Eli Lourenço, que havia sido convidado para presidir a congregação,
ainda seminarista, escreve carta aceitando o convite da amada igreja, tomando posse em 1º de janeiro de 1974. Mas antes de pastor Eli veio o pastor Nascimento, foi pastor visitante. Depois veio o pastor Samuel, que hoje é pastor da igreja de Itabuna, primeira igreja de Itabuna. Depois veio o pastor Eli. O pastor Eli, quando chegou, logo se hospedou aqui em casa. Ele chegou a vir conhecer a igreja. Ele recebeu o convite e veio conhecer a igreja. Acho que gostou. Depois voltou para Pernambuco e lá, depois voltou com ela estava terminando o curso dela ainda, acho que de música. Voltou, foram se casar, de que eu fui para o casamento. Várias pessoas daqui da igreja foram para o casamento deles. É um tempo muito bom. Pastor Eli e Nilda são pessoas muito boas, espetaculares. Minha chegada até Santo Antônio de Jesus, eu tenho plena convicção de que foi resultante de um chamado de Deus. Agora, como Deus fez com que esse seu chamado fosse entendido e compreendido? Eu, através do conhecimento eu tinha um irmão pastor, e alguns irmãos aqui já tinham sido membros e ovelhas do meu irmão pastor em Feira de Santana, e eles souberam, por intermédio dele, que eu estava terminando o curso de teologia no seminário. E eles estavam sem pastor e me convidaram para vir aqui no período de férias. Eu passei uma semana aqui. E dessa semana nós nos conhecemos e a partir daí surgiu o convite. E já são 45 anos de ministério e pastoreio, dedicados à expansão do reino de Deus. Ao longo dos anos, personalidades passaram pela igreja, como a cantora Vanilda de Paula, Dedé dos Trapalhões, Grupo Logos, Mariana Valadão, André Valadão e o cantor Luiz de Carvalho. Nesses 120 anos de história, projetos foram desenvolvidos, como a congregação no Sítio Comum, o Centro de Treinamento da Betânia, o CETEB, o Centro Comunitário Betânia, o SECOB, e há 2 anos a chegada do querido pastor auxiliar Sávio Castro e família. Eu cheguei em Santo Antônio de Jesus um pouco mais de 10 anos atrás e tive a oportunidade e o privilégio de, já nos primeiros dias, ir a um culto na igreja Betânia. Nos instalamos num hotel ali na praça e fomos ao culto. E eu fui tão bem acolhido por essa igreja que eu não tive como nem mais conhecer outras igrejas. Minha família veio no final de 2007, mudamos de Juazeiro para cá e eu posso dizer por experiência que a igreja Betânia é uma igreja muito acolhedora. Acolheu minha família, me acolheu muito bem, nos ajudou no processo de adaptação, vindo de outra cidade, como forasteiro para aqui Santo Antônio de Jesus. Eu louvo a Deus pela igreja acolhedora, que hoje eu sirvo ao Senhor juntamente com os irmãos nesta amada igreja. Hoje a Igreja Batista Betânia possui mais de 800 membros, 15 ministérios, sendo a igreja atuante e referência na cidade. Estamos celebrando os 120 anos desta comunidade evangélica e podemos dizer que os frutos são colhidos a cêntuplos. Se vocês me perguntam qual o valor da presença da comunidade Betânia para a vida de Santo Antônio de Jesus, a vida desta cidade, nós falamos que é exatamente isto, ser fértil na missão, produzir frutos, frutos novos, frutos bons. Por tudo isso, então, elevamos a Deus nossos louvores. Uma igreja viva e vai continuar escrevendo sua história. Parabéns por 120 anos. Parabéns, igreja, pelos 120 anos, não é isso? Parabéns, igreja, pelos os 120 anos. Te amo. Amo todo mundo, é o pastor e a família Betânia. Que o Senhor Jesus nos faça a todos fortes, perseverantes na missão, corajosos no anúncio e, sobretudo, felizes na alegria do Evangelho. Parabéns, parabéns,
Deus abençoe a todos. O aniversário para a igreja de 120 anos, eu acho que palavras, ela não tem talvez tanto significado nas palavras de aniversário para a igreja, porque através dessa igreja, através desse pastor Eli que está aí, eu tive uma modificação na minha vida, uma transformação, a qual eu, durante esses 20 anos que eu tenho lá na igreja, 22 anos, eu aprendi a ser o melhor pai, aprendi a ser o melhor marido, aprendi a ser o melhor irmão, aprendi a ser o melhor servo. Eu melhorei em todos os ângulos da minha vida, todos, eu não posso reclamar de nada. Então, como eu vou deixar uma palavra para uma igreja a qual Deus usou para transformar tanto a minha vida? Eu acho que a palavra que eu gostaria de deixar é que essa igreja possa fazer o mesmo com outros irmãos, o que ela fez comigo, né? Sabemos que a igreja que nós falamos é os irmãos que estão lá e Deus, Cristo, que usa esses irmãos para que, através da sua palavra, possa transformar nossas vidas. Eu quero que os irmãos tenham esse mesmo privilégio daquilo que eu ouvi e transformou minha vida, ele possa transformar. Eu, Naí, congresso nessa igreja há mais de 60 anos, me sinto tão bem, agradecendo aos pastores que tem primeiramente, o pastor Albertino Líria, que já se foi, deixou muita saudade, e parabenizo também o pastor Eli e o pastor Salvo, grandes pessoas, grandes homens, e dedicado, muito compreensível, e gosto muito desta igreja. Parabenizo esta igreja pelos 120 anos. Um beijo para todos. Louvamos a Deus pelos 120 anos da Igreja Batista Betânia e abraçamos todos os irmãos dessa agência do Reino de Deus que com alegria, fé e determinação tem proclamado o Reino de Deus na cidade de Santo Antônio de Jesus. Deus nos abençoe. Graças te damos por esta caminhada.